Boa noite, senhor presidente, aos colegas dessa casa, ao público presente, casa cheia, graças a Deus, no dia de hoje, e aqueles que nos acompanham também através das redes sociais. Quem acompanhou a última sessão nessa casa, viu que realizei 3 requerimentos, né? E já percorreram aí 4 dos 15 dias úteis que possuem para que venha a resposta. E, milagrosamente, alguns problemas começaram a ser resolvidos. A título de exemplo, nosso prefeito me comunicou que a prefeitura vai acionar judicialmente a empresa responsável pela perfuração do artesiano do São Francisco. Uma obra que está parada, né, e que até aquela sessão não havia nenhum posicionamento, nenhuma resposta. Então, acho que a gente conseguiu dar um empurrãozinho para que a empresa pudesse responder, né, e para que a prefeitura também tomasse alguma atitude com relação a essa questão. Tá? Também a empresa responsável pela perfuração entrou em contato anunciando que irá terminar a obra. Pois bem, então que ela já fiquem alertas, né, que a prefeitura e a empresa fiquem alertas, porque daqui para diante é assim que vai funcionar. Apresentarei hoje nada mais, nada menos que 21 indicações. São locais que eu recebi da população, né, que eu visitei, a fim de colher mais informações, buraco, terreno, muitos problemas aí que a gente tem visto no dia a dia. Está indo para que a prefeitura possa tomar atitudes, tá? E eu ressalto desde já que esse vereador não trata a indicação como um recadinho. E, portanto, vai em documento oficial e não em papel de pão. Porque a sensação que nós temos, às vezes, é que as indicações elas não possuem um efeito prático. Que elas vão para a prefeitura, né, e por não ser tratada como um requerimento que tem prazo, que inclusive pode ensejar num processo administrativo, que pode culminar numa cassação, as indicações parecem não ter efeito prático. Mas, como disse, eu não trato como um recadinho, eu trato como documento oficial, como uma ação necessária que a prefeitura tome, né? Já adiantei, inclusive, para o Moisés, responsável pela usina de asfalto, as indicações que são inerentes à pasta que ele cuida, né? A questão da usina de asfalto, né? Inclusive de forma extraoficial, para que justamente não haja nada interrompendo para que esses serviços ocorram. Tá? Aguardarei a resposta de cada uma delas, seja executando ou informando o andamento dos serviços solicitados. Porque minhas indicações daqui 15 dias vão virar requerimento. E se não forem atendidas ou muito bem justificadas, eu irei buscar que sejam garantidos os direitos da população, onde for necessário. Chega de descaso, chega de abandono, chega de negligenciar o que é direito da população. População tem direito à infraestrutura. População tem direito a terrenos carpidos, tem lei. Isso tem que ser cumprido. Isso vai ser fiscalizado muito mais perto, para que a gente não continue tendo os mesmos problemas que nós temos tido aí durante o dia a dia, né? Por outro lado, eu fico feliz quando eu procuro a administração para falar de um problema, e ali eles me dizem que já estão sabendo, né? Mostra aí que estão antenados com a cidade, que estão ao menos cientes, e que por vezes o que falta é planejar, buscar uma solução, né? Nós já temos bastante especialista em achar problema, e problema não é o que não falta. É só andar na rua, 3 passos um buraco, mais 2 passos um terreno, mais 5 passos uma calçada obstruída, e por aí vai. Problemas não faltam, buraco nas ruas, mato alto, nos terrenos, postinho que atende mal o munícipe, paciente que aguarda vaga e não sai, remédio que acaba. Mas e a solução? O que diferencia as pessoas é isso, aqueles que apontam os problemas e aqueles que vão atrás da solução, né, que participam dessa solução. E essa é a nossa função enquanto vereador, como representante da população, porque achar problema é fácil. E para achar problema não precisa de nós. A própria população envia diariamente os problemas que enfrentam. E a nós cabe buscar a solução, né? O que demanda, às vezes, por articulação política, conhecimento legislativo, vontade e trabalho,
que é o que não falta para essa Câmara. Ano passado, nós fomos diversas vezes na Assembleia Legislativa de São Paulo, na LESP, Ministério da Economia, Secretaria de Saúde, Gabinete de Deputados, dezenas de lugares, mas para fazer o quê? Para buscar solução, buscar dinheiro, recurso, buscar inserir o município em programas do governo do Estado e federal, articular em nome da população, buscar solução. O resultado, ele é de todos, prefeitos, vereadores, população, né? Algumas obras já vêm sendo aí anunciadas, né, que virão para o nosso município. Tem aí o PET Container, né, nós fomos em São Paulo e juntamente com o secretário de Meio Ambiente, Chotô estava com a gente, Matheus, Dalva, né, o prefeito também esteve conosco lá. Vem também o Poupa Tempo para Jardinópolis, né. Jardinópolis foi inserida no programa Respeito à Vida. São R$500 mil para o município, que virão para fazer lombada, lombofaixa, semáforo, sinalização de solo, placas, enfim. Tudo aquilo que precisa para melhorar a mobilidade urbana no nosso município, para melhorar a segurança no trânsito. Conseguimos também um aparelho de ultrassom com Doppler, que vai ser instalado no Centro de Especialidades. Fruto de um trabalho junto com a deputada Analice Fernandes. Isso não é campanha eleitoral, isso é trabalho. E nós precisamos agradecer quando o deputado olha nesse imenso mapa do Brasil e encontra a nossa pequenina Jardinópolis. Nos coloca no radar do governo do Estado, do governo federal, porque quantos e quantos anos e mandatos que nós passamos e alguns deputados nunca olharam para cá. Votamos em deputados que nem sequer sabem da existência da Terra da Manga. Nós votamos numa deputada que teve 1.826 votos. Sequer responde o nosso e-mail. 1.826 votos em Jardinópolis. Tem um outro deputado que teve 421 votos em Jardinópolis. Também não responde, não recebe vereador no seu gabinete. Ele é famoso por ficar bastante em podcast, né? Infelizmente não atende aqueles que representam a população. Então nós precisamos sim falar de eleição nessa casa, nós precisamos, porque nessa cidade nós não podemos cometer novamente os erros que vêm sendo cometidos. Votar na moda, votar no impulso. Nós precisamos votar em quem olha para Jardinópolis, nós precisamos votar, apoiar aqueles que buscam melhorias para a nossa cidade. Né? Colocar na Câmara Estadual, Federal, gente que recebe a gente no seu gabinete. Hoje eu estive aqui com a TV Clube, né, que me procurou para falar sobre a estação de tratamento de esgoto. Nós estivemos lá em São Paulo, em outubro do ano passado, com o secretário Marcos Penido, que prometeu a retomada da estação de tratamento de esgoto, que está parada desde 2013. São 9 anos, uma obra abandonada. Fui lá hoje, mato, abandono, nada. Um buraco de um lado, outro buraco do outro. Renato fez também uma matéria, Jornal Mídia, né, Renato? Nós estivemos por lá também, na época, quando o secretário anunciou que faria retomada, né? E aparentemente, mais uma vez, nós fomos enganados. Pelo menos até o momento, né? Ou até que prove o contrário. Mas como eu assumi um compromisso de lutar para que essa estação de tratamento seja construída, eu comecei esse trabalho utilizando primeiro os meios políticos, né? Pedindo intermediação de deputados junto ao governo do Estado, porque é uma obra do governo do Estado. E, por fim, chegamos ao secretário Penido. Tudo gestão PSDB. E, infelizmente, fui informado pelo secretário de obras do nosso município que nossa estação de tratamento continua parada e sem prognóstico de ser retomada. Nós estivemos na frente do secretário, que pegou o telefone, sabe-se Deus ligou para quem, para dizer que nossa obra da estação de tratamento de esgoto seria retomada. O período eleitoral é mágico, né? Tudo funciona no papel, na prática continua lá abandonado. Sendo assim, então, encaminhei hoje para a Prefeitura Municipal de Jardinópolis um requerimento. Ele seguirá na próxima sessão, a fim de colher informações sobre a obra, contratos, aditamentos, etc. Por fim, munidos dessas informações, eu entrarei com representação junto aos órgãos de controle,
assim como o Ministério Público do Estado de São Paulo, para que seja resolvida a questão. O governo do Estado precisa responder. O governo do Estado precisa retomar essa obra. Chega de mentira, de enganação. Chega de jogar 68 toneladas de carga orgânica nos nossos córregos e rios. Chega de cometer crime ambiental, de matar peixes, de destruir a natureza. Eu acho que todos nós já estamos cansados de promessa, promessa, promessa. Vou arrumar, vou pintar, vou construir, vou retomar. Então acho que é o momento de nós, enquanto vereadores, juntamente da população, cobrarmos atitudes. Porque é isso que muda uma cidade de verdade. Com relação ao projeto de lei 12, né, que trata aí da questão dos funcionários, existe uma questão que está bastante, que tem afligido bastante o funcionalismo, tá? Apesar do projeto vir ainda lá na sessão extraordinária. Nós vamos apresentar de comum acordo nessa casa, nós vamos apresentar uma emenda supressiva, retirando do projeto a questão que trata ali o artigo 6º, parágrafo 5º, que retira do funcionário o direito de receber cesta básica quando está afastado por doença. Doente, e ainda sem cesta básica, gastando com remédio, é no mínimo desumano. Então essa emenda vai ser apresentada no momento oportuno, durante o projeto, né, para que nós tenhamos suprimido isso do projeto, retirado do projeto, né, e tenha garantido aí o benefício para aqueles que adoecerem, não ficarem aí sem a cesta, sem o ticket, né? Desculpa, eu falei cesta, é ticket. Tá certo, senhor presidente? É o que eu tenho a acrescentar nessa noite. Vereador, você me concede uma parte? À vontade. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Só 2 comentários. Não é nada, não é uma crítica afrontando a sua participação, mas a respeito da estação de tratamento de esgoto, dessa reunião ocorrida em São Paulo, eu me manifestei nessa tribuna no passado, fiz um requerimento, apresentei resposta. Não existiu e continua não existindo nada no papel por parte do governo do Estado de São Paulo, firmado com a Prefeitura de Jardinópolis, referente à retomada das obras. O que ocorreu foi, em verdade, uma divulgação política até agora, pelo governo estadual, pelo governo municipal, com relação à estação de tratamento de esgoto. O senhor esteve lá, com secretários, com prefeito, etc., e o fato é que, até agora, não temos. E realmente foi abandonado pelo governo estadual. A prefeitura, na ocasião, fez a parte dela, que era conceder a área, e o governo do Estado de São Paulo, quando a obra paralisou, não tomou as medidas necessárias para a sua continuidade, e a gente sofre até hoje. E só para finalizar, com relação aos deputados, como não só porque a Câmara está lotada, mas porque a nossa sessão é vista por muitas pessoas, às vezes centenas de pessoas, seria bom até falar o nome deles, porque são pessoas que não merecem o voto da nossa população. São pessoas que a população confiou o voto na eleição passada, e como o senhor muito bem disse, sequer recebem os vereadores para receber pedidos aí de emendas de apoio para o nosso município. Então fica aí, eu não sei... A vereadora, a deputada, eu acho que eu sei quem é. Mas fica aí a sugestão. Obrigado. Com relação à questão da estação de tratamento, é justamente por isso que nós ingressaremos com ação no Ministério Público, nos órgãos de controle, para que o governo do Estado responda, né, para que nós deixemos de ser enganados. Se não colocaram no papel e não colocaram em prática de uma maneira, vão ter que colocar de outra. Tá certo? Com relação aos deputados, Janaína Pascoal, rapidinho, isso é só falar os deputados, só um segundinho. Deputada Janaína Pascoal teve 1.826 votos, e o Arthur, mamãe falei, 421 votos. Mas tiveram outros também aí. O Kleber teve visita com o Tiririca, teve uma fantástica experiência, né? Acho que um dia ele pode contar, por favor. Vereadora, desculpa. Boa noite a todos, boa noite público aqui presente. Eu fui numa reunião no sábado e conversei com o Marcos Vignoli, que é o assessor, né, do governador, e cobrei do tratamento de esgoto, que nós falamos para ele que é o cúmulo o que eles fizeram.
retirar, não mandar a verba do tratamento de esgoto. Ele falou assim que precisava ver o que estava acontecendo e agora eu vou pedir para o jurídico montar direitinho, vou mandar para ele, porque isso não é justo, né? O que eles fizeram. Cobrei deles sim sábado. Cheguei e falei, porque não é possível. Como que a gente fica sem tratamento de esgoto? Todos os municípios ganharam. E nós tivemos em São Paulo, né, Kleber? E foi eu, Kleber e Matheus. Nós também tivemos em São Paulo cobrando. Eles falaram que era até o prefeito, na época, era o finado João Ciro, e que era para pôr uma pessoa lá para cuidar, para não deixar acabar, roubar, que eles iriam iniciar o tratamento. Estariam lá até hoje não aconteceu nada, infelizmente. Obrigado, Leandro. Obrigado, senhor presidente.